A transição entre o declínio da alquimia e a ascensão do iluminismo, ocorrida majoritariamente ao longo do século XVIII, representa uma das maiores viradas culturais e científicas da história ocidental. Esse período marca o momento exato em que as práticas místicas, os segredos ocultos e a busca pela transmutação espiritual deram lugar ao império da razão, da experimentação rigorosa e do método científico, moldando as bases do mundo moderno. À medida que os velhos laboratórios, cheios de fumaça e mistérios, eram substituídos pela clareza das academias de ciência, uma dúvida fundamental que antes era respondida por divindades e elementos mágicos passou a exigir uma resposta puramente racional. Afinal, do que é feito a matéria? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Física em Minutos. Eu sou o professor Alex Nelson e no estudo de hoje nós vamos ver como o átomo ele consegue ser resgatado após ter sido desprezado por Aristóteles no período da Grécia Antiga. Ele ressurge com uma tentativa de se explicar do que é feita a matéria. E para isso precisamos entender todo um contexto de época. Como é que se encontrava a Europa naquela época? Durante séculos, a alquimia operou um território cinzento entre a espiritualidade e a experimentação física. Os alquimistas não buscavam apenas transformar metais comuns em ouro. Eles procuraram a pedra filosofal, o elixir da longa vida, metáforas para a purificação da alma e a imortalidade. Seus laboratórios eram repletos de alegorias, códigos secretos e uma linguagem intencionalmente obscura, feita para apenas os iniciados que pudessem compreender aquelas fórmulas. Entretanto, no final do século XVII e início do século XVIII, esse modelo começa a ruir. A mentalidade humana estava mudando, impulsionada pela revolução científica de figuras como Isaac Newton, que ironicamente ainda praticavam a alquimia em segredo, mas cujas leis físicas publicadas ajudaram a criar um método rigoroso que destruiria o misticismo alquímico. Para entender como John Dalton resgatou o átomo da Grécia Antiga, nós precisamos primeiro entender o ar que a Europa respirava naquela época. O século XVIII e o início do século XIX não foram marcados apenas por laboratórios e balanças, mas por uma verdadeira fogueira de ideias, o iluminismo. A Europa decide romper com o misticismo, com as explicações religiosas para o mundo natural e com os segredos ocultos dos antigos alquimistas. A ordem da época era clara: tudo deve ser julgado pela razão, pela lógica e pela observação empírica. Os alquimistas escreviam em códigos e símbolos para ocultar o conhecimento. O iluminismo defendia que o conhecimento deveria ser público, claro e racional. A linguagem obscura dos alquimistas passou a ser vista como charlatanismo ou superstição pela elite intelectual da época. A ciência não podia ser mais um segredo guardado por magos. Ela precisava ser pública, replicável, útil para o progresso da sociedade. E essa mudança não foi apenas uma escolha de vocabulário, foi uma revolução política e social no modo como a humanidade lidava com a verdade. No iluminismo, o segredo passou a ser inimigo do progresso. E foi nessa atmosfera iluminista que deu coragem para Boyle questionar o ocultismo, para Lavoisier decapitar os mitos da alquimia com sua balança e para Proust encontrar as leis matemáticas na natureza. O iluminismo limpou a mente da humanidade para que o misticismo saísse de cena e a ciência moderna pudesse entrar. O marco fundamental aqui foi a criação da enciclopédia por Diderot e d'Alembert. O objetivo? Reunir todo o conhecimento humano, incluindo os processos químicos e industriais, em textos claros e ilustrações detalhadas. Ao desenhar exatamente como eram os fornos e os frascos de laboratórios, os iluministas tiraram o conhecimento das sombras dos porões e colocaram nas prateleiras das bibliotecas públicas. O saber deixa de ser uma revelação divina e passa a ser uma construção humana. O declínio da alquimia não significou seu desaparecimento total, mas sim sua transformação.
O conhecimento prático acumulado pelos alquimistas ao longo de eras, como as técnicas de destilação, a metalurgia, o isolamento de substâncias como fósforo, foi herdado por uma nova classe de pensadores. O golpe final na alquimia e a consolidação do pensamento iluminista na ciência material vieram com o químico francês Antoine Lavoisier. Ele derrubou teorias antigas, como a do flogisto, uma substância imaginária que explicaria a combustão. Estabeleceu a lei da conservação da massa. Lavoisier publica em seu livro O Tratado Elementar da Química, em 1789, utilizando uma nomenclatura clara, matemática, eliminando de vez os termos místicos. E daí vem a grande mudança, pois os alquimistas viam a união espiritual do enxofre e do mercúrio, e o químico iluminista passou a ver a reação mensurável entre os elementos da tabela periódica. E dessa forma, o declínio da alquimia e o iluminismo foram processos interdependentes. O iluminismo forneceu a estrutura filosófica que exigia clareza, exigia racionalidade, enquanto a morte da alquimia deu luz ao nascimento da química moderna, provando que a matéria responde a leis naturais e não a encantamentos secretos. Agora imagine um alquimista sussurrando códigos em uma sala escura para proteger seus segredos. Agora imagine um cientista iluminista abrindo as janelas, acendendo as luzes e publicando um diagrama detalhado em um livro para que o mundo inteiro pudesse testar a sua teoria. A química moderna não nasceu apenas de novos elementos, mas da coragem de compartilhar o que se descobriu. E foi exatamente nesse cenário, onde a razão era a nova rainha do mundo, que um professor inglês discretíssimo percebeu que precisava dar um passo final. Se o iluminismo exigia lógica e provas, John Dalton tinha a ferramenta perfeita para explicar a matéria. Ele olhou para trás, para o pensamento racional da Grécia Antiga e trouxe o átomo de volta à vida. Hoje, nós vamos ver como a luz da razão iluminou o nascimento da química moderna. A ciência da época tinha um problema. Lavoisier e seus contemporâneos sabiam o que acontecia nas reações químicas. As massas se conservavam, mas ainda não conseguiam explicar perfeitamente o porquê disso acontecia. Faltava uma estrutura interna, um modelo invisível que desse lógica àquela matemática das massas. E é aqui que Dalton realiza um movimento brilhante. Ele volta no tempo para buscar uma ideia adormecida há mais de 2 milênios. Os filósofos gregos Demócrito e Leucipo haviam proposto o conceito do átomo, a partícula indivisível lá na antiguidade, mas essa ideia tinha sido amplamente rejeitada em favor dos 4 elementos de Aristóteles, que alimentaram a alquimia por séculos. Dalton, então, resgata o conceito de átomo, mas com uma diferença fundamental. Para os gregos, o átomo era uma especulação puramente filosófica, mas para os alquimistas, quando mencionado, era envolto em teorias obscuras. Dalton transforma o átomo em um conceito puramente químico e experimental. E como um homem de sua época profundamente influenciado pelo pensamento racional e mecânico que o iluminismo consolidava, Dalton via o universo como um grande relógio regulado por leis geométricas precisas. Em 1808, ele publica a sua obra-prima, Um Novo Sistema de Filosofia Química, estabelecendo os pilares de seu modelo frequentemente comparado a bolas de bilhar. E para tentar dar uma explicação a respeito do que estaria acontecendo com a mudança na matéria quando se trata de reações químicas, Dalton resgata a ideia do átomo lá da Grécia Antiga, que havia sido meio que deixada de lado em favor da teoria dos 4 elementos, tida como grande defensor nada mais, nada menos que o grande Aristóteles. Para Dalton, toda a matéria seria formada por átomos, onde nesse primeiro modelo científico nada se fala sobre prótons, elétrons ou nêutrons. O átomo, que seria a menor parte da matéria, era visto como uma bolinha maciça, impenetrável e indestrutível. E esse modelo, que ficou popularmente conhecido no meio científico como o modelo da bola de bilhar,
estabeleceu a relação direta e lógica entre a massa dessas partículas invisíveis e a identidade do elemento químico. Segundo os seus postulados, todos os átomos de um mesmo elemento químico são rigorosamente idênticos entre si, compartilhando exatamente a mesma massa, o mesmo tamanho e as mesmas propriedades químicas. Por outro lado, átomos que pertencem a elementos químicos diferentes apresentavam obrigatoriamente massas, tamanhos e propriedades completamente distintos. Essa diferenciação geométrica e ponderal foi o passo fundamental para explicar como a matéria se combina. Dalton percebeu que as reações químicas não passavam de uma reorganização dessas esferas rígidas. Quando o hidrogênio e o oxigênio reagem para formar a água, os átomos individuais não se dividem ou se destroem. Eles apenas se unem em proporções fixas de números inteiros, mantendo suas massas originais intactas. E com essa proposta elegante, Dalton deu início à química quantitativa, oferecendo uma base sólida para que a ciência abandonasse de vez o misticismo e passasse a calcular o universo invisível. O trabalho de Dalton representou o fechamento de um ciclo. A alquimia declinou porque operava nas sombras do segredo e da metáfora. O iluminismo exigiu a luz da razão e da replicação científica. Dalton entregou exatamente isso, um modelo simples, elegante e matemático que qualquer cientista em qualquer laboratório do mundo poderia testar e comprovar. O átomo resgatado por Dalton não pertencia mais aos filósofos gregos e nem aos laboratórios esfumaçados dos alquimistas. Ele agora pertencia à química moderna, uma ciência exata, iluminada e em constante evolução. Embora o modelo atômico de John Dalton tenha sido revolucionário para explicar as leis das proporções químicas e a conservação da massa, o século XIX trouxe novas descobertas experimentais que ele simplesmente não conseguia explicar. A maior dessas forças ocultas que o modelo de Dalton ignorava era a eletricidade. À medida que o século XIX avançava, cientistas começaram a perceber que a matéria e a eletricidade estavam intimamente ligadas. Fenômenos como a eletrólise e a eletrização por atrito mostravam que os átomos deveriam ter algum tipo de comportamento elétrico. Se os átomos de Dalton eram uma esfera neutra e indivisível, de onde então vinham as cargas elétricas que geravam as faíscas e as correntes? E dessa forma, as falhas do modelo da bola de bilhar foram expostos pelos fenômenos elétricos, abrindo o caminho para o famoso modelo do pudim de passas de J.J. Thomson. Mas isso nós iremos ver no nosso próximo encontro. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima!